Bom, gente, vamos lá. Hoje é dia 6 de agosto de 2023, domingo. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruz de hoje, nós vamos estudar o quarto capítulo do Evangelho segundo São Mateus, onde são abordados os eventos da vida de Cristo, sendo que hoje trataremos apenas um deles, que é a tentação no deserto. Alguns avisos importantes, que a gente está sempre repetindo, mas é importante repetir para que a gente fique antenado, que é o seguinte: nós estamos estudando o Novo Testamento e vamos assim até o final do Novo Testamento, que termina com o Apocalipse, né? Depois de terminarmos, nós começaremos a estudar o Antigo Testamento. O material que nós utilizamos é a Bíblia, também o material do curso bíblico Rosa Cruz. Assim, quem não fez e quiser fazer o tal curso seria uma boa, porque vai tendo material para assimilar melhor a aprendizagem, né? Nós também usamos os livros de Max Sendel, de Augusta Voss Handel e os livros da Corinne Line. Então, muito material profundo que nos ajuda a compreender as entrelinhas dela. Esse estudo é fundamental para o estudante Rosa Cruz, a fim de ajudá-lo a equilibrar cabeça e coração, intelecto e coração, razão e devoção, cristão ocultista, cristão místico. A Bíblia que usamos como referência é a Bíblia de Jerusalém. Quem a tiver em papel, sugiro que a traga sempre na reunião para ir fazendo as anotações e transformar em sua Bíblia de estudos, customizada para você. Porque tem muita coisa que a gente fala que está nas entrelinhas lá, é interessante a pessoa escrever, né? Quem não tiver e quiser adquirir em papel, sugiro que busque em sebos, pois ela é muito cara. E o motivo de ser cara é porque é a melhor, a mais próxima do original escrito. Aqui tem a Bíblia Massorética como uma das fontes, que Max Sendel também usou, né? E que tem uma versão em português mais fiel ao original. Comecemos então a nossa reunião, elevando as vibrações do nosso ambiente, por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Quarto capítulo do Evangelho segundo São Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir. Beleza, gente. Antes de começar, vamos rever algumas advertências importantes quando estudamos a Bíblia, por meio dos ensinamentos Rosa Cruz, que é um estudo bem diferente do que normalmente se faz em outros lugares, né? Primeira coisa importante a gente sempre frisar que a Bíblia é um livro de chaves e de mistérios. Em nada ela difere de todos os livros sagrados das antigas religiões, que tinham sempre uma parte pública, exotérica, com X, e outra parte oculta, esotérica, com S. Nós já estudamos, inclusive, esses dois termos para verificar a diferença, né? E outra coisa interessante que faz com que o estudante Rosa Cruz seja um árduo estudante
da Bíblia é uma coisa que, se ele oficia o ritual do serviço devocional do templo, ele repete todas as vezes, né? Que é justamente essa passagem aqui. A Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino que, estando acima de todo o erro, nos dão exatamente o que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Inclusive o tipo de Bíblia que você estuda, tá? Certo? Isso é importante de saber, né? E aqui está o principal motivo pelo qual o estudante deve estudar e praticar os ensinamentos contidos na Bíblia, né? Já que é dado por uma classe de seres, que se chama dos anjos, que estão acima de todo o erro. Então, desconfiar do que está escrito na Bíblia é um sinal de ignorância, né? Melhor dizer que você não está entendendo aquilo que está escrito na Bíblia e que você precisa estudar um pouco mais, né? Sem essa parte, o crescimento espiritual do estudante Rosa Cruz vai ficar limitado e dificilmente trilhará o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. O que acontece? Normalmente, empaca-se num degrau. Ou é estudante preliminar e desiste, ou é estudante regular e fica um estudante regular, ou é probacionista e fica como probacionista. Não sai desses 3 níveis, não passa por cima, ok? Porque não consegue atingir o mínimo de equilíbrio cabeça-coração, já que o lado coração, que é o lado de devoção, né, fica prejudicado se a pessoa não estudar a Bíblia. Bom, afinal, nós sabemos, pelos ensinamentos de Rosa Cruz, que os 4 evangelhos são fórmulas de iniciação. E o de Mateus, São Mateus, que começa no Natal, ou no do Nascimento, né, é um dos 3 que indica as fórmulas de mistérios ou iniciações menores, as 9 iniciações menores ou 9 mistérios menores. Então dá para perceber ali, né, que só o de João, que nós vamos estudar lá na frente, é que nos ajuda a entender quais são as iniciações maiores. Mateus, Lucas e Marcos, iniciações menores. Não adianta tentar pular direto para João, tá? Que muita gente faz isso, né? Eu quero saber as iniciações maiores. Se nem iniciado menor a pessoa é, certo? Então vamos devagar que a gente chega lá. Devemos entender também agora, já entrando no texto, primeiro, o significado da palavra tentação. Então vamos ver. Primeiro, tentação vem do grego peirasmos ou eirasmon, que significa o seguinte, em grego, teste, tentativa, aprovação, teste da fidelidade do homem, teste de virtude, tentação despertada dos desejos de circunstâncias externas, estado mental pelo qual somos provados para pecar, tentação interna para pecar, dentre outros. Isso aí, qualquer dicionário grego, você consegue ler o que eu estou falando, né? Exatamente. É importante definir essa palavra cuidadosamente, pois a mesma palavra pode ter significado diferente dependendo do contexto, né? Por exemplo, a palavra nem sempre é usada no sentido negativo. Olha só, a palavra tentação nem sempre é usada no sentido negativo dentro da Bíblia. Isto é, como atração para pecar, né? A tentação é uma coisa que se eu cair, eu peco. Não necessariamente. Algumas vezes o termo dentro da Bíblia significa simplesmente uma prova, uma tribulação, um teste, um provar de algo ou mesmo provar uma experiência, né? A palavra poderia ser usada no contexto de testar a qualidade, por exemplo, do ouro, do mineral ouro, ou testar a força de um arco e flecha. Assim, ela pode ter uma conotação positiva. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 1, disse que Deus testou Abraão. Né? Então, naquele caso lá, Jeová testou ou provou a fé de Abraão ao ordenar que ele sacrificasse quem? Isaac, seu único filho. Né? Já no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 31, disse que Deus testou Ezequias. Então, Jeová queria saber se o rei Ezequias estava cheio de orgulho ou não na sua tomada de decisão. Né? Tem vários exemplos, eu só botei 2 aqui para vocês verem que tentação não é somente aquilo que é uma atração para ver se a gente peca ou não peca, né? Agora, do latim também vem a palavra tentação. E do latim a palavra tentação, você pode usá-la como, ver lá no dicionário latim, como tentatio ou onis.
pode ser gravado também como tentatio. Originalmente, significava o seguinte: ataque, acesso de febre, ou prova, tentativa, teste e ensaio. Também tem uma outra variante dela, que é tempitário, significa sentir, testar, tentar influenciar. Daí gerou, inclusive, o verbo tentar, né? Vocês veem que já começa a ficar estranho a gente achar que tentação é apenas uma atração para pecar, né? Vimos que na Bíblia várias outras maneiras são feitas. Outra coisa interessante para a gente identificar é que há dois tipos de tentadores para a onda de vida humana atualmente. Então temos dois tentadores. O primeiro é aquele que nos incita a agir, mas faça uma coisa para o mal, certo? Agora aqui, o mal também é relativo. O mal no seu conceito, na sua tabela de valor, certo? Que pode muito bem não ser mal. Nós já vimos aqui em várias lições que quantas coisas no passado a gente jurava de pé junto que estava errado e a gente jura hoje de pé junto que está certo, e quantas coisas no passado a gente jurou de pé junto que estava certo e hoje tem certeza absoluta que está errado, né? Então isso depende muito da pessoa. Então o primeiro tentador é esse. Então, ele tenta coagir, ou forçar, ou sugerir para você agir para o mal, né? Então, ou seja, manter uma compreensão errada da sua mente, ou até a viver na ignorância, não é? Então, a partir do momento, muitas vezes, que você tem alguma coisa do tipo assim, não mexe nisso não, ele vai feder. Não pensa, para que pensar na morte? Pensa na morte quando estiver lá na ponta, lá na frente, não precisa besteira agora ficar pensando nisso. Certo? Então, eles te coagem para viver na ignorância, certo? Dogmas e palavras de outrem. Você pergunta para uma pessoa assim, mas vem cá, como é que funciona isso? Não, isso é um mistério. Isso você não pode, né? Ou quando não fala assim, você não tem nível para entender isso. Tentador, certo? Esse é um tentador. E nesse sentido, Cristo Jesus foi tentado 3 vezes pelo demônio no deserto. As tentações, no caso de Cristo Jesus, visavam tocar no ponto mais fraco. Com isso, o tentador poderia justificar a sua queda, alegando que ou se fazia assim ou morreria. Nós vamos ver isso com detalhes, tá? Entretanto, sempre, isso é importante, sempre é preferível nós morrermos do que trabalhar para o mal. Não tem essa numa escola de mistérios, eu vou fazer para evitar o mal maior. Não existe isso, tá? Quem faz desse jeito está pecando, está errando, está caindo na tentação, inclusive, certo? Não existe. Nunca se trabalha para o mal. Ah, mas eu fiz isso para ensinar para ele, eu fiz esse mal para ensinar para ele. Quem é você para decidir fazer um mal para ajudar uma outra pessoa? Não existe. Não tem como. Isso é ignorância. Tá? Isso é justificativa que no purgatório não tem justificativa. Certo? Nós vimos isso a semana passada na reunião, quando se falava de eutanásia, né? Exatamente. Você não está fazendo um bem para o outro, ele tem que cumprir o destino dele. Exatamente. É porque senão ele vai voltar e vai sentir as mesmas Você os no mesmos purgatório problemas. vai pagar, vai sentir esse erro que fez aqui, né? Exatamente. Agora eu vou fazer para dar uma aliviada no assunto e também ficar mais legalzinho, eu vou usar aqui uma pintura de um quadro famoso de um pintor, logicamente, renascentista italiano, chamado Sandro Botticelli, que pintou esse quadro entre 1480 e 1482. Foi semana passada. Esse quadro é bonito porque, logicamente, é um quadro que ele identifica, nós vamos identificar aí, tá? As 3 tentações de Cristo, né? Então, temos ali que somente a parte de cima que se refere às tentações. O restante ali é parte pintura, teatral, bonita e tal. Mas lá em cima está as trâmites, desculpa, tá? Uma coisa interessante que eu já quero adiantar é que são os 3 tipos de tentações. São os 3 tipos de tentações de Cristo. Essas 3 tentações que eu vou descrever aqui, e que também está muito bem descrita
por incrível que pareça, no conceito Rosa Cruz do Cosmos, elas são todos os tipos de tentações, todos os tipos de tentações que nós podemos ter. Então, dessas 3 tentações, se você pegar uma tentação X, qualquer lá, e fazer o que chama de redução esotérica, você chega num desses 3 tipos. Tá? Isso é excelente exercício esotérico para o estudante Rosa Cruz. Eu estou tendo uma tentação. Legal, eu sei que tem 3 tipos. Essa tentação que eu estou aqui, qual desses 3 tipos encaixa? A deriva de algum dos 3, né? Exatamente, sempre. Por incrível que pareça, todas as bilhões de tentações que qualquer um possa justificar e ter, ela deriva desses 3 tipos. Isso, pelo menos para mim, é um consolo. Por quê? Porque o negócio não é tão ruim como, né? Imagina se fosse bilhões de tentações e eu tivesse que resolver uma por uma, né? Eu tenho que resolver 3. Certo? Agora, qual o meu trabalho? 600 e poucas. Exatamente. Qual é o meu trabalho? Identificar Dentro daquela tentação que me apareceu, onde encaixa as 3. Porque se eu conseguir identificar, e eu sabendo como Cristo passou, é só usar a mesma coisa que Cristo fez. Certo? A solução está usar o que o Cristo fez. Concorda? Então tem uma tentação. Antes de eu cair nela, eu penso, peraí, deixa eu ver. Essa aqui é a número 1, número 2, número 3. Ah, é a número 2. É dinheiro. Como é que o Cristo resolveu o número 2? Foi. Assim. Beleza, já sei como resolve. Entendeu? Então, daí, gente, conclui-se que o estudante Rosa Cruz só cai na tentação se ele quiser. Ou ele for ignorante. Então, ele não é estudante Rosa Cruz. Se quiser. Estudante Rosa Cruz, por definição, não é ignorante, tá? Se ele é ignorante, ele não é estudante Rosa Cruz. Ou é um estudante Rosa Cruz com E minúsculo e R minúsculo, ou seja, é aquele irmão e irmã que está aqui, mas tá com outras ideias, sei lá, tá passando, acha bonito, ou quer como alguns aqui que aparecem, que quer poder, né? Quer saber como é que faz. Pô. Poder é uma das... Isso, exatamente. Né? Que quer saber como é que eu vou desenvolver a visão etérica, né? Ou tem alguns que até chegam e falam, não, eu quero ser probacionista, né? Por quê? Porque eu sou, na escola X eu sou grão qualquer coisa, na escola Y eu sou governador, na escola Z eu sou não sei das quantas, na escola... Então o cara tá cheio de escola lá, como se isso fosse resolver uma coisa. Mas tem gente assim, viu, gente? Bom, então vou voltar aqui, tá? Essa pintura é legal porque ela te dá o desenho, a figura, que depois que você aprende, fica fácil, né? Então vamos lá, primeira tentação, tá? Primeira tentação, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Do lado esquerdo, tá? Em cima. Essa primeira tentação tá lá nos versículos 2 e 4, que eu botei aqui de volta apenas para a gente saber, né? Para ficar correndo folha, né? E aí, mais ou menos é assim, né? Após Cristo Jesus ter jejuado 40 dias, 40 noites, né? O tentador aproximou dele e disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Aí Cristo respondeu, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Note uma coisa interessante, que essa passagem, ela está no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O livro do Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento. Então, vocês vão percebendo aos poucos que ao estudar o Novo Testamento, a gente está estudando várias partes do Antigo Testamento, né? E que essa passagem do Deuteronômio nos esclarece e nos orienta na hora que essa tentação nos acomete, que a alimentação espiritual também sacia a fome material. A fome material não é saciada, a fome espiritual não é saciada pelo alimento material. Uhum. Mas o alimento espiritual sacia a fome material. Olha que coisa interessante, né? Uma observação que não vamos ver isso bastante, que a gente vai ver sempre que no Novo Testamento sempre tem muitas confirmações dos profetas que manifestaram suas profecias no Antigo Testamento, como disse Deuteronômio, é um profeta que fala isso, né? Para que é usado isso? Por que se usou isso? Né? Você pode ver na Bíblia, que se vocês olharem bem, ó, você tem aqui a passagem que do ladinho tem as outras partes, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que algumas partes que estão lá, né? Isso foi feito por 2 motivos. Primeiro, é o seguinte, para demonstrar que a vinda do Cristo
já fora planejada há muitos e há muitos anos atrás. Para que isso? Para que muitos tivessem a oportunidade de, a partir daquele momento, há muitos anos atrás, se preparar para a vinda do Cristo. E que outros pudessem, ao longo desses anos lá atrás, né, pudessem se emendar e rever a conduta errada que estavam vivendo, para que quando o Cristo viesse pela primeira vez, ele pudesse absorver a potência espiritual dos ensinamentos cristãos vindo por Cristo. Por isso que foi bastante tempo lá atrás, entendeu? Justamente por isso, porque veja bem, quando o Cristo veio a primeira vez, e que ele nasceu naquele lugar, e todo aquele lugar, muitos foram para lá, de várias regiões do mundo. Tá? Esses muitos que foram para lá de várias regiões do mundo, eles foram porque já estavam vendo, acreditavam nos profetas, acreditavam nesses seres que vieram lá para trás e que diziam, olha, vai ter um cara que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e tal, né? Então é por isso que vocês vão ver bastante disso. Vocês vão ver o profeta Daniel falando, você vai ver o profeta Isaías profetizou até o nascimento do Cristo, né? Falando e tal. Né? Você vai ver muitos profetas, tem profeta pra caramba lá. Isso que está na Bíblia, como São João falou, né? São João falou aqui na Bíblia. Se eu tivesse que escrever tudo que Cristo Jesus fez nessa primeira vida, não caberia em nenhum livro do mundo. Então aqui está apenas os fatos principais, os suficientes para a gente entender, né? Até o burrinho. Exatamente. Então notem, gente, que nessa primeira tentação, que por meio do poder espiritual do Cristo, ele podia matar a fome dele. Concorda? Ele podia transformar. Ele transformou peixes. Quantos peixes transformou naquela época? Pães, né? Na multiplicação dos pães e peixes. Só que tem uma lei cósmica para o iniciado. A lei cósmica é o seguinte: ele pode usar o poder dele para tirar a fome de milhões de pessoas, mas ele jamais pode usar o poder dele para tirar a própria fome. Se ele fizer isso, se o Cristo fizesse isso, ele estaria fazendo o quê? Magia negra. E pior, o tentador sabia disso. Ele ia perder o poder. Bem no fraco. Você lembra que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Ele devia estar com uma fome do cão. Certo? É verdade? Cristo Jesus, né? Então, assim, aqui, Cristo Jesus é tentado em um dos incentivos que temos atualmente para a ação. Um desses incentivos, como a nossa querida Ellie já tinha adiantado, é o poder. Isso. Certo? O poder. Você já falou aí. Né? Então, o poder, gente, é um dos grandes motivos de toda a ação humana. Ou seja, o desejo de poder é um dos motivos pelos quais nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Se vocês pensarem bem, cada um de nós aqui tem o seu poder. Certo? E esse poder foi fornecido pelos grandes líderes da humanidade, que, como nós já estudamos aqui, grandes líderes da humanidade é um termo relativo que depende do momento evolutivo que você está. Hoje, os grandes líderes da humanidade são as hierarquias criadores que estão ativas neste momento aqui, certo? Então, foi fornecido... Para que foi fornecido isso para a gente? Para tentação? Não. O poder como um motivo de incentivo para a gente fazer alguma coisa, ele foi nos fornecido para a gente obter experiência e para a gente aprender os conceitos que estão resumidos nas seguintes palavras: o conceito de o que é ser, o que é ter autoridade, o que é ser digno, o que é ser generoso, o que é ser leal e o que é ser nobre. Só que ao invés da gente exercitar esses conceitos e colocar esses conceitos em ação, nós, sacaneadamente, pegamos o poder e usamos para exacerbar ou para colocar em ação a nossa arrogância, o nosso despotismo, a nossa dissimulação, a nossa ostentação e a nossa tirania. Entenderam o que nós fizemos? Sim. Então, toda vez que você exerce você é arrogante, você está caindo nessa tentação do poder. Toda vez que você é déspota, né? O que é déspota? Déspota é a pessoa que dá carteirada, é a pessoa que diz assim, você sabe o que você está falando?
é a pessoa que trata mal, a pessoa que olha as pessoas de cima, as pessoas em que economicamente ou socialmente é inferior, então não dá nem bola, entendeu? A pessoa que espezinha, que maltrata, a pessoa que quando está num cargo de chefia, trata a outra na base da pancada, ou do desprezo, ou não paga o que deve, ou paga muito mal, certo? Ok? Então esse é um déspota. Pessoa que chega e vê que você tem um grau de autoridade, aí você vê que a outra pessoa está com um problema, a outra pessoa errou, você manda embora, por justa causa. Você é déspota, está caindo na tentação, poder, certo? Isso é despotismo, né? Dissimulação. Dissimulação, no caso de poder, é aquela pessoa que finge. Não tem dinheiro, eu sou pobre. Ai, puxa, Tô sabendo de nada. eu gostaria tanto de ajudar, mas eu não posso. Tá, simulado, né? Ostentação, então, você sabe o que é, né? São as peruas e os perus, certo? O que é Pavão. Pavão. Exatamente, né? É, mas E pior, e sabe quando tem a ostentação, gente? Isso já está a ciência tentando estudar e está conseguindo entender isso, né? Que tem muita gente que, conforme vai ficando a idade, vai ficando mais ostentoso. Aí é a mulher fazendo plástica para ver se capa um garotão, e o homem fazendo plástica e comprando um carrão e motona para ver se pega alguma garotinha. Isso é ostentação. Lipoaspiração. Isso é ostentação, certo? Ou então aquelas pessoas, né, que acabou de comprar um carro novo, então vou ostentar o carro. Para no lugar para todo mundo ver, etc e tal. Se alguém chega e encosta no carro, fala, olha meu carro aí. Não é assim? Então, ostentação. E tirania é aquela pessoa que gosta de fazer o outro sofrer, exercendo o poder dela em cima do outro. Poder financeiro, poder moral, poder sexual, poder econômico, para mim. Isso aqui chama-se relação tóxica. Hoje em dia não tem relacionamento tóxico? Então, cai na tentação do poder. Ok? Só mudou só o nome, né? Exatamente. Então, nós, como aspirantes de vida superior, devemos continuar usando o poder como motivo de ação, sim, firmemente, mas devemos transmutar em algo superior. Esses daqui são os nossos queridos, as nossas queridas tentações, né? É para usar daquele jeito cor-de-rosinha lá. Se usa do lado do jeito cinza, caiu na tentação, certo? E aí, a Fraternidade Rosa Cruz ensina mais ainda. Como estudantes de Rosa Cruz, nós temos que dar um passo além do exercício do poder, que é justamente esse passo. O poder que se deve desejar é que eu atua melhorando a humanidade, as pessoas à sua volta. E é assim que devemos utilizá-lo. Afinal, como está bem claro aqui, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não adianta você ter muita coisa física e em cima da coisa física ostentar e gerar o seu poder, que isso não vai te fazer crescer um grão de mostarda espiritualmente. Ao contrário, você vai acabando cada vez mais sua cobra. É uma maneira fantástica de aumentar seu tempo no purgatório. Seu tempo e seu grau de sofrimento. Né? Certo? E lembrando que lá o sofrimento é intenso, né? 3 vezes que nós conhecemos aqui. Exatamente, como nós estudamos. Agora vamos lá para a segunda tentação. Segunda tentação, olha, atenção, da onde vai vir a segunda tentação? Ele vai vir aqui do meio, certo? Então, a segunda tentação nós lemos nos versículos 5 e 7, aqui repetidos para facilitar a compreensão. Olha que interessante, vocês notem aí que nessa tentação, o demônio, percebendo que Cristo Jesus usou as Sagradas Escrituras, usou lá Deuteronômio, né? Ele também usa, certo? Ele se apoia lá, olha lá, se apoiou no Salmo 91, né? Ele diz assim, está escrito lá que você dará ordem a seus anjos a esse respeito e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces nenhuma pedra. Lembra que ele pediu lá para o Cristo se jogar lá de cima, né? Cristo se jogar lá de cima. Então ele usou o Salmo 91, tá vendo? Até o demônio estuda também o Antigo Testamento. Ele tinha a Bíblia também, Maçorética? Você vê que interessante? Meu filho. Pensa que é só os bonzinhos, né? Novamente, veja que a resposta que o Cristo dá está de novo no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, né? Quando ele fala que também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Essa passagem também ela nos esclarece, nos orienta, na hora que essa tentação nos comete, que eu vou explicar que tentação que é essa, que não devemos ceder à vaidade de demonstrações farisaicas, certo? Posando ou de bom moço ou de boa moça,
de filantrópico de ocasião. Aquele que, por exemplo, chega na Natal e distribui bolas para meninos e bonecas para as meninas. Bolas forrecas que foram fácil e bonecas que, pelo amor de Deus, são feias para dentro, certo? Mas e ainda se veste Papai Noel. Filantrópico de ocasião. Certo? E faz regime o ano inteiro para ficar gordinho, né? Exatamente. O celular filmando, né? Que hoje... Tá, tem que filmar, lógico. Opa, filmando, exatamente. E pior ainda, hein? Muitas dessas pessoas que agem dessa maneira, ela acha que está sendo protegida por Deus. Né? Cumprindo. Então, aí nós temos de várias demonstrações, até demonstrações em púlpitos. Vou te curar, você está não sei o quê, vamos lá, não sei o quê. Essa tentação, tá? Também essa tentação. Ok? Importante. Então, assim, aqui Cristo é tentado em mais um dos incentivos que temos atualmente para a ação. Esse incentivo chama-se fama. Certo? E o que é fama, gente? Fama também é um dos 3 grandes motivos de toda a ação humana. Então, a gente se motiva por meio da fama, né? E, de novo, esse motivo foi nos dado aí pelos líderes da humanidade. Então, quem deu o conceito fama para nós sabia o que estava fazendo. E qual o objetivo de as nossas ações serem feitas usando por meio do conceito de fama? Para obter experiência e para aprender os conceitos de fama. Que conceitos que são esses? Exemplo em viver a vida plena. Exemplo de ser a seta no caminho e não o caminho. Certo? Exemplo de ser o verdadeiro amigo ou a verdadeira amiga. Qual o conceito de amigo e qual o conceito de amiga? É muito mais do que irmão e irmã. Sabiam disso? Sabiam disso? Que ser amigo ou amiga é muito mais do que ser irmão e irmã? Certo? Irmão e irmã, basta ser filho do mesmo pai e da mesma mãe. Cristo não falou assim? Não falou que vós sois meus amigos? Isso. Tá. Né? Ser o quê? Um servidor amoroso. Então, você é um exemplo de um servidor amoroso. Né? E ser justo. Então, são esses conceitos que a gente deveria estar aprendendo, utilizando a fama. Ou seja, ser famoso por esses conceitos. Você é famoso porque você é um servidor amoroso, anônimo, desinteressado, focando na divina essência do irmão e da irmã. Anônimo. Certo? Difícil. Super difícil. Né? Então, é importante isso, né? Ser justo. O que é ser justo? Ser justo é a coisa mais difícil que tem hoje, ser justo. Humilde também, né? Acho que entraria também. Entra nesse caso. Não, o justo é humilde. Não tem como o justo não ser humilde, né? Uhum. E a gente, às vezes, muitas vezes não é justo. Por exemplo, a gente vê lá um irmão que matou o outro, quantas vezes você chega e quer que aquele irmão lá seja morto, né? Quem é você que tem o poder de falar para aquele irmão? Você não sabe qual foi o relacionamento dos dois em vidas passadas. A gente nunca pode tomar partido de um lado para o outro, nós sempre sabemos um lado. Nós nunca sabemos os dois lados. E mesmo quem sabe dois lados, não julga. Por quê? Senão ele vai puxar a sardinha para lá. Porque não sabe lá atrás como é que estava. Entendeu? Então, sempre que você vê uma situação, por mais óbvia que seja, você tem que chegar e falar assim, que seja feita a vontade de Deus. Né? Não sou competente para julgar nesse sentido. Entendeu? E não tomar partido como muitos fazem, né? Bom, E às vezes toma o partido para ser reconhecido como lógico, bonzinho, fama, legal. fama. Cai lá na fama. Que é justamente o conceito que nós usamos hoje. Nós usamos a fama para tentar ser bem-sucedido, né? Influenciador digital. Quer mais do que isso? Então, muitas vezes a gente quer ser bem-sucedido a qualquer custo de pessoas e a quem quer que seja, pisando no pescoço, puxando o tapete, roubando, se corrompendo, né? Então, bem-sucedido é materialmente, né? Outra coisa, ser popular, aí pronto, né? A gente quer ser popular, né? Ou popular da galera, não é verdade?
né? Seja também por qualquer motivo que se apresente, também por qualquer custo, inclusive da própria vida. Tem muita gente que gosta de ser famoso sendo mártir, Pode ser. né? Tá aí, ó, um monte de nome, tem um monte de nome de ruas, plaquinhas de praça tal de pessoas que morreram como mártir, certo? Não é? Lá em São José tem 4 da Revolução Paulista. Exatamente, quando não, taca fogo no corpo para ser famoso, já viram isso, né? Já, lá no Então, tem esse problema também, né? A outra coisa, isso daí. vaidade, Nossa Senhora. né? É outra coisa, a fama nos leva a pecar pela vaidade. Quantas pessoas são vaidosas aí? Né? Quantas pessoas hoje estão fazendo plástica, fazendo harmonização facial? Nossa, agora é a E última colocando dentes e tirando dentes, não sei o que. Vaidade. clareamento dele. Quantas mulheres fazem lipoaspiração? Homens fazem lipoaspiração. Mulheres coloca silicone. Homens tira banha e etc e tal. Vaidoso. Isso é E legal. pior de tudo que corre um risco ainda, né? Da pessoa morrendo. Muito. Aplica hormônios para ficar com... Mas nós estamos num país onde isso é muito valorizado. Por isso que está pecando pela fama. Né? Então, nós não Nesses devemos. programas de televisão, eles falam os príncipes da cirurgia plástica são brasileiros. São. Os médicos. Outra coisa, admiração, ser admirado. Né? Muitas pessoas procuram esse tipo de coisa, né? Ser admirado. Uma coisa é, a gente não pode misturar isso com autoestima, tá? Uma coisa é autoestima, outra coisa é você ser admirado, né? Como dizem assim, público. Uma mulher se veste bonita e linda para quem? A outra mulher. Desafiar outra mulher. Não tem aquele probleminha básico se a mulher tá com uma roupa e ela chega num lugar e a outra tem uma roupa. Não, aí é morte. Tem um ditado Ela tem que ser admirada, então ela tem que ser estrela, ela tem que ser a única. Tem um ditado Né? brasileiro que a mulher quando se pinta é que nem o índio, né? Se pinta pra guerra. Então isso é muito perigoso, tanto para o homem quanto para a mulher. O homem também, né? O homem pombo. O que é o homem pombo? Aquele que chega, tem uma barriga do caramba, mas ele chega no lugar... Pombo. Quer se mostrar. Quer se mostrar. Cadê o holofote? Cadê o holofote? Onde está o holofote? Então, tomar muito cuidado, porque isso é outra, né? Você foi em academia ultimamente? Tá todo mundo treinando. Chega um naturalmente musculoso, cara, é um tal de todo mundo pôr mais peso e... Entendeu? São esses os pecados, os pecados, né? De cair na tentação devido a não usar o conceito fama como se deve ser usado, né? E mais, na Fraternidade Rosa Cruz, o estudante Rosa Cruz é ensinado que a única maneira de usar o conceito de fama é aquela maneira que ele aspira para aumentar a capacidade dele de transmitir a boa nova, ou seja, de transmitir os ensinamentos cristãos, né? Cristãos Rosa Cruzes. Então, né, a fim de que as pessoas que estão sofrendo, os irmãos e irmãs que estão sofrendo, consigam encontrar algum ponto de descanso, algum afago, alguma luz, né? Que ajude a reduzir a dor do coração, a dor dele, a dor do coração, a enfermidade, né? Então, é essa fama, né? A fama de que fala assim, pô, aquela pessoa ali, pô, bacana ela fala coisas interessantes, na Fraternidade da Cruz, pô, que bacana, legal, etc e tal. E aí, em cima de, sem você saber, né? Ela começa a estudar, começa a ir atrás, entendeu? E você não sabe. É como eu sempre falo aqui, um estudante Rosa Cruz ferrenho, quando ele desiste, ele não sabe a desgraça que ele cometeu, de quantas pessoas que dependem dele também caem. Ele não sabe, porque se ele soubesse, ele jamais deixaria o caminho, a trilha de um caminho, né, espiritual. E no nosso ritual está escrito, né? Quem quiser ser o maior de todos, Seja o servo de servo de todos. Essa é a fama. Quer ver a fama? A fama é você ser o maior servo de todos. A fama não é você ser um cara que faz lindos PowerPoints, nem o cara que fala bonito, nem o cara que parece sua cara lá no YouTube todo lindo e maravilhoso, falando, gesticulando e não sei o quê. Não é isso. É servo. Último lugar, para trás.
mais anônimo possível. Ah, mas a pessoa sabe quem você é, quem você é. Não, sabe porque nós não somos fantasmas, a gente tem um corpo denso e uma hora aparece, certo? Mas é diferente disso para você querer sempre você estar aparecendo, sempre estar você. Né? Aí eu gosto bastante de andar de trenzinho, desde que eu seja sempre Maria Fumaça. Ah, sim. Ô, Carlos, Eu não quero ser vagão. Carlos, eu estava olhando agora, bonita essa parte aqui da Bíblia, das tentações. Mas se a gente analisar bem tudo, o poder, a ambição, a vaidade, né? Tudo aquilo que a gente... Todas essas tentações, esses pecados, a gente faz em relação sempre ao outro, né? Eu quero ser melhor que o outro, eu quero dominar o outro, eu quero sempre uns com os outros. Então a gente vê assim que um fundamento do conceito, quando fala Deus é amor e que o amor é o mais importante, eu acho que falta a gente conseguir amar mesmo, né, uns aos outros. Se a gente amasse, a gente não fazia nada disso aí. Então, por isso que o Cristo fala isso e ele vai dando detalhes de como alcançar isso. Então, entendeu? Então, amar os outros. Ah, acabou. Como é que faz isso? Não sei, faço a mínima ideia. Então, ele começa a dar detalhes para isso. Nós vamos ver aqui vários, as tentações e outras partes do reino de Cristo, são detalhes de como você chega à posição de amar um ao outro. Você não consegue chegar assim à toa. Você não consegue chegar. Entendeu? Não consegue. Né? Se a gente for olhar o caminho Rosa Cruz, o ser humano que consegue alcançar um nível alto, um nível não perfeito, mas muito mais alto do que o nosso, no conceito de amar uns aos outros, é um adepto. Nem o irmão leigo consegue. Né? Então, legal, então, ainda bem, porque se eu sou estudante regular, estou confortado. Não, você não está confortado. Você devia estar totalmente desacorçoado. Falar, Tô longe. Não acerto uma. Tô longe, mas vou chegar lá. Como é que é? Não acerto uma. Meu Deus. Tô longe, mas vou chegar lá. É diferente de falar assim, tá muito longe, não vou nem tentar. Isso não é isso. Essa vida não dá mais. Dá. Então, mas dá. Eu sempre falo, dá. Sim. Porque Marx Zender não sabia que ele ia chegar no ponto que chegou. Nem São Paulo sabia que chegar no ponto que chegou. E chegou, certo? Então dá. Lógico que Ô, dá. Carlos, te perguntar, o iniciado ele pode cair também ou não? Pode. Pode? Lógico que pode. Eu imaginava que a partir do momento que a pessoa fosse iniciada, a tendência era só evoluir. Não. Os irmãos maiores são os irmãos maiores, que eles falam, né? Uhum. Eles falam no conceito Rosa Cruz do Cosmos que até eles podem errar. Tem um exemplo no livro do Ré, que fala da vida de Max Rendel, né, e que ele diz que Max Rendel conheceu uma pessoa que ele encontrou no templo em espírito. E que depois, quando ele encontrou fisicamente essa pessoa, ele tinha certeza absoluta que ele era consciente, né? Que estava lá no templo. E aí ele abordou e aí ele acabou tendo que explicar para o outro, porque ele falou assim, não, mas lá em cima você me disse que você lembrava de tudo. Então, né, como é que é isso daí? É porque era uma pessoa que numa vida anterior já tinha atingido um grau de evolução, já era iniciado, já estava lá, mas que nessa vida, porque ele se viciou em morfina. Então ele se bloqueou e ele não conseguiu se livrar desse vício nessa vida, mas o espírito, né, a alma dele já tinha atingido aquilo, mas nessa vida ele deu uns passos para trás. Ele caiu na tentação, entendeu? Ele De se viciar novamente. Já pensou esse cara, quando ele cair em Aquele livro que fala da vida de Max Rendel, sabe? Lindo aquele livro. É meio grossinho. Não tá? cheguei a ler isso. Só tem 600 páginas, mas tá tudo Tem bem. cada Tá causa no lá. nosso site também. Então vamos lá, vamos para a terceira, tá? A terceira e última, só faltou o quê? O lado de direito, né? Vamos lá. Então a terceira, no lado direito, está ali nos versículos de 8 a 11, né? Que está ali no canto lá, né? E, novamente, veja que a resposta do Cristo foi tirada do Deuteronômio 6:13, né? Quando fala, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Isso é muito importante para a gente, entendeu? Porque tem muita gente que presta culto para muita coisa, né? Tem aqueles que prestam culto para coisas, Sim. certo? Estou aqui com a lasca da cruz de Cristo.
Lasca da cruz de Cristo, né? Sendo que já foi provado que se todas as lascas da cruz de Cristo, que falam lascas da cruz de Cristo, for colocado, dá para ir para a Lua, certo? Tá, pela quantidade de coisa. Ou outras pessoas que cultuam, por exemplo, tem muitos irmãos e irmãs que cultuam antepassados. Fazem até oratório lá e bota lá vela, comida e tal para antepassados. Tem irmãos e irmãs que fazem isso. Tem irmãos e irmãs que cultuam santos como se fosse uma idolatria. Né? Quando a imagem do santo ou da santa é para você lembrar daquela pessoa, porque como nossa mente está no estágio mineral, nós precisamos de referência, precisamos de ver, entendeu? Por causa da nossa incompetência mental. Mas daí para idolatrar, para beijar, para não sei o quê, para botar de ponta cabeça, né? Para casar, etc e tal, tá a distância, né? Então, é o que está dizendo ali, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Ele. Mas ninguém, né? Aí ele fala, mas que Deus? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então está dentro desse critério Deus Pai, está dentro do critério Cristo, está dentro desse critério Espírito Santo. Né? Senão a pessoa fala, então é só Deus. Aí olha, Deus está na natureza, então eu sou da natureza, eu vivo de luz e não sei o quê. Balela, entendeu? Porque não entendeu nada. Ok? Está bem claro isso lá, né? Então, nessa terceira tentação, né, o demônio pede para adorar, se o Cristo Jesus adorasse, o demônio teria tudo, e ele dá essa resposta. E isso é interessante porque, de novo, nos chama a atenção a terceiro motivo que é dado para que a gente aprenda, para que a gente haja nesta vida, né? E esse motivo chama-se fortuna, ok? Tá? Então você vê que ele está bem claro que é fortuna aí, né? Dou todos os reinos, dou tudo, dou esplendor, dou caramba quatro para você, né? Então, isso diz o seguinte, olha, o que o Cristo fala é que não tem dinheiro no mundo, não tem recurso no mundo que me faça eu deixar de adorar a Deus para adorar outras coisas, né? Mesmo porque o reino de Deus não é nem deste mundo, não é dessa região química do mundo físico. Quando fala que o reino de Deus não é deste mundo, está falando o seguinte, o reino de Deus não é da região química do mundo físico. A região química do mundo físico é o reino dos homens, é o nosso reino, não é o reino de Deus. O reino de Deus é celeste. O que é celeste? Começa na região etérica do mundo físico, dali para cima. Isso é reino de Deus. O resto é reino dos homens. É esse reino aqui. É o reino fraco, o reino volátil e o reino que nos impede de evoluir espiritualmente, né? Então, a fortuna, novamente, né, ela é um dos grandes motivos de toda a ação humana. De novo, é o que nos impele, né, para agir. E foi novamente fornecido por esses sábios grandes líderes da humanidade, as hierarquias criadoras ativas neste momento, né? Quais são as hierarquias criadoras ativas nesse momento? Senhores da mente, senhores da forma. Os anjos, arcanjos, senhores da sabedoria? Porque de uma certa maneira, sim. O que mais? Tem 5 aqui. Anjos, tem mais. Já foi. Já foi. A humanidade. Quem mais? Anjo, arcanjo, Quem mais? senhores da mente. Quem mais? Falta um. Individualidade. Falta mais um. São 7. E os espíritos virginais? São mais, exato. Não, eu já falei, Sete. humanidade. Não, seria diferente. Espíritos virginais. Os virginais não é só humanidade, né? Os animais, os vegetais, os minerais. Então são 7 hierarquias criadoras que estão aqui. Você fala, mas as 7 fizeram isso? As 7 que tinham competência para fazer. Senhores da individualidade têm competência tranquilamente para fazer isso, senhores da sabedoria também têm, senhores da forma também têm, arcanjos também têm, anjos também têm, senhores da mente também têm, e a humanidade quem? Quem são os líderes da humanidade? Dentro das espíritos virginais? Os irmãos, nós, nós seres humanos. A resposta correta. Os seres humanos que já passaram pelas 9 iniciações menores, pelas 4 iniciações maiores e a iniciação do libertador. Essa é a resposta correta. Porque se você chegar e falar os irmãos maiores, você puxa a sardinha para um lado só.
Ah, então é só na Rosa Cruz? Não. Qualquer ser humano que atingiu as 9 iniciações menores, as 4 iniciações maiores, a iniciação do libertador, é um líder da humanidade. Inclusive muitos irmãos que caminham pelo lado místico, que chama-se cristão místico. Cristão ocultista caminha através de uma escola de mistérios ou de iniciação, como é a Fraternidade Ordem Rosa Cruz, e os cristãos místicos caminham pelas igrejas. Cristianismo é esotérico com X. São 2 caminhos. Está muito claro isso num livro chamado Iniciação Antiga e Moderna, certo? Quem quiser explorar mais esse assunto. Então, bonito isso, gente, porque com isso a gente conceitua o que chama-se de humanidade que eu falei até agora, né? Então, eles nos deram esse conceito fortuna, de novo, para a gente obter experiências e para aprender os conceitos de fortuna. Que conceitos de fortuna é que a gente tem que aprender exercitando a fortuna? Primeiro, oportunidade para servir, conhecimento a aplicar, experiências vividas e, de novo, justiça. Então, a fortuna que nós deveríamos exercer é a quantidade. Quanto maior quantidade de oportunidades para servir, mais você é afortunado, mais você é rico. Rico para quem? Para o reino de Deus, não para o reino dos homens, certo? Quanto mais conhecimento você tem para aplicar e quanto mais você aplica o conhecimento que você é afortunado. Porque se você tem o conhecimento e consegue aplicá-lo com amor, você tem sabedoria, que é uma riqueza do reino de Deus, não do reino dos homens. Certo? Sábios não têm dinheiro. Verdade. Posso até corrigir essa amiga. Sábios têm os recursos que ele precisa para fazer o bem. Muito, pouco ou nenhum. Não interessa. O que ele precisa, ele tem. Se ele não tem, é porque ele não precisa. Certo? E pior, se ele tiver uma coisa que ele não precisa, vai atrapalhar fazer o que ele precisa. Isso é muito importante na nossa vida. Se a gente caracterizar isso na nossa vida, a gente para com essa mania de querer sempre mais. Pô, tá lá com 40 anos, quer mais, 50 anos, quer mais, 60 anos, quer mais, 70 anos, quer mais, 80 anos, quer mais. Enquanto tá aqui, tá querendo mais, nunca para. E vai falar que a culpa que é do governo, da inflação, das coisas que estão aumentando. Não, a culpa é da própria pessoa. Entendeu? Que quer mais. Como eu falei, tem uma passagem no Ensinamentos do Iniciado que Marx Twain fala bem claro. Sua vida tem que ser dividida em 3. 33,30% para dormir, 33,33% para você cuidar dos seus deveres, que na realidade são dívidas, e 33,33% para cuidar da sua parte espiritual. Você está fazendo isso na sua vida? Não, então reveja os conceitos. Tá? Porque você está adquirindo fortuna. Uma fortuna que não interessa. Que é essa fortuna? Dinheiro, posses materiais. Não é verdade? Saúde. Não é assim? Ah, eu preciso ter saúde. Então eu faço muita coisa para ter saúde. Né? Que coisas que eu faço para ter saúde? Tudo que eu posso fazer. Não é verdade? Inclusive, coisas que eu não devo fazer para a saúde. Não é? Certo. É assim? Então, tomar muito cuidado com isso. Bom, então, qual é a fortuna que a gente deve usar? Para que a gente deve usar essa fortuna? Só para lutar. Se deve lutar somente a abundância de oportunidades para servir os semelhantes. Essa é a sua fortuna. Quantas oportunidades você tem para servir, para ajudar as pessoas? É essa a sua. E isso, gente, é uma coisa interessante porque ela é feita de maneira amorosa e desinteressadamente. Ela é feita anonimamente. E você vai colher isso no exercício de retrospecção. Então, se você for fazer um exercício de retrospecção e só vir na sua mente coisas de ganhos financeiros, de fama, de poder, reveja os seus conceitos. Você está caindo nas tentações. Essas 3 tentações nós fizemos aqui. Então, a oportunidade para servir é quando você deita para fazer a retrospecção e você lembra, a primeira coisa que você lembra, falei um bom dia com uma pessoa que eu nunca tinha falado e ela ficou tão feliz. Opa, é sinal que você está aqui, isso é oportunidade para servir. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado com essa delicadeza, porque, infelizmente, a gente é empurrado para várias coisas que a gente não quer. E a gente não deveria ser empurrado, né?
Bom, para terminar, né, então, vamos recapitular. O poder que nós usamos hoje, infelizmente, é o que manda, é o que oprime, é o que separa. Então, o poder que nós usamos hoje gera sofrimento. Sofrimento nos outros e gera na gente mesmo. E a gente não sabe o que está gerando, mas gera. Estoura dentro da gente, né? Sem dúvida. Então, o poder da indiferença, o poder da ilusão, de achar que está tudo bem, né? O poder que a gente deve usar é o poder que atua melhorando as pessoas à nossa volta, a humanidade. É baseado o quê? Na fraternidade e no respeito mútuo. Fama que nós usamos hoje, a fama de querer ser reconhecido, distinguido, influenciador digital, certo? A pessoa que é venerada, que é geradora de inveja. Olha, todo mundo gosta de mim, eu sou o maior, eu sou o máximo. Não, aquela que busca o topo. Qual é a fama que a gente deve usar? Fala a famosa. Tem quantos milhões de Exato. Seguidores. Seguidores, exatamente. O que a gente tem que ter, a única fama que a gente tem que aspirar como estudante Rosa Cruz, se é que nós somos estudantes Rosa Cruz mesmo, é aquela que possa aumentar a nossa capacidade de transmitir a boa nova, transmitir ensinamentos cristãos Rosa Cruzes. E para isso a gente precisa ser humilde. Não tem como você ser humilde e famoso ao mesmo tempo. Certo? A não ser que seja visto apenas como seta no caminho, como o exemplo a seguir como cristão, como estudante Rosa Cruz. Essa é a fama, né? Então, e essa fama sua de buscar a boa nova, o objetivo dela, principalmente, é ajudar as pessoas que estão sofrendo, né? Ajudar as pessoas que estão buscando. Tem muita gente buscando coisa boa. Lembra? Veio uma menina aqui, uma senhora aqui, ela veio buscar uma coisa. Ela veio buscar. Se ela encontrou aqui ou não, não é problema seu, mas ela veio buscar. Você tem que estar pronto para isso. Entendeu? A outra coisa, fortuna, que nós usamos. Lógico, baseada em bens exteriores, né? Gerador de preocupação, do medo, da ganância e de muitas doenças. A maioria das doenças nossas, elas geram por fortuna. Estoura nosso fígado, estoura nosso rim. Muitos estouram o coração, muitos dão AVC, estoura as veias aqui, por causa da questão da fortuna. Ou do medo de perder aquilo que acha que é dela, não é verdade? Qual a fortuna que nós somos ensinados aqui na Fraternidade Rosa Cruz, que tem que buscar? A da maior quantidade de prazer. Acabei de falar isso. Então, e um medidor, um indicador para isso é o seu exercício de retrospecção. Deitou, fechou os olhos, vou fazer retrospecção. O que vier primeiro para você é um nivelador para ver se você está mais para lá do que mais para cá. É um excelente nivelador para você, entendeu? Beleza, gente? Então, estamos encerrando mais uma reunião. Terminaremos, então, com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade, para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença. Para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas tens para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores e que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa vida. Bom, gente, vamos lá. Hoje é dia 6 de agosto de 2023, domingo, nós somos da Fraternidade